tarde, ouvintes. Está no ar o Viver Bem Guaíba, o seu espaço semanal de informação, saúde e bem-estar. Hoje, neste primeiro bloco, a gente vai falar sobre um tema importante, principalmente com a chegada do frio: os cuidados com a saúde das pessoas idosas durante o inverno. A gente sabe que essa é uma estação que exige mais atenção, especialmente quando falamos em infecções respiratórias, agravamento de doenças crônicas, risco de quedas dentro de casa e até mesmo a dificuldade de manter o corpo aquecido. Para conversar conosco sobre esses temas, temos a honra de receber o Dr. Virgílio Olsen, que é médico geriatra, chefe do Serviço de Geriatria da Santa Casa de Porto Alegre e também professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Dr. Virgílio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria ter o senhor conosco aqui no programa. Obrigado, é um prazer estar com vocês, dividindo aí um pouco do nosso conhecimento aí para falar de cuidado com as pessoas idosas. E no inverno, a gente observa um aumento dos casos de doenças respiratórias, né? Que cuidados são essenciais para evitar gripes, resfriados e pneumonia nessa faixa etária? Acho que a gente aprendeu muita coisa com a pandemia, né? A gente deve ter aprendido muita coisa com a pandemia quando a gente quer falar de prevenção de doenças infecciosas respiratórias, que a gente fala basicamente de vírus, né? E os cuidados não são diferentes do que a gente viveu em 2020, né? Então, hoje a gente tem vacina, né? Tanto para vírus, quanto a população idosa também tem algumas vacinas para pneumonia, por exemplo, né? Então, são vacinas que têm que estar em dia. Além disso, assim, lavagem de mãos, né? Evitar o contato com outras pessoas que estejam com tosse. Aquela máscara que a gente usava em 2020, ela não precisa ser abandonada, né? Quando a gente vai para locais fechados, onde a gente vai conviver com outras pessoas. Aglomerações não tem problema nenhum a gente continuar usando essa máscara. É até salutável que a gente use a máscara. Então, esses são os principais cuidados. E além de quais outras vacinas que são importantes, além da mais recomendadas, né? Além da gripe, da pneumonia? A carteira de vacina da pessoa idosa hoje, ela tem algumas vacinas que são recorrentes, né? Que é gripe e Covid. Então, assim, que elas são atualizadas anualmente. Okay. Aí a gente tem difteria e tétano, que são intervalos de 10 anos. A gente tem a vacina da pneumonia, que ela tem alguns esquemas, assim, que tem uma que é dose única e tem outras que a gente tem um regime que faz um reforço em 6 meses e 5 anos. Depende do tipo de vacina de pneumonia, todas funcionam, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma dose única e estar protegido para toda a vida, né? Aí tem as vacinas de hepatite, que não são exclusivas para a pessoa idosa, tem as vacinas para o herpes zoster, também, que é uma outra doença viral que pode causar dor, que não tem na saúde pública, no SUS, enquanto, né? Ainda não tem na saúde privada, mas também é uma opção para tratamento de pessoas que já tiveram zoster ou que são pessoas idosas ou têm alguma deficiência da imunidade, também estão aptas a tomar essas vacinas. Então, basicamente, são essas as vacinas da pessoa idosa. Entendido. E importante destacar aos ouvintes que são vacinas seguras. Todas as vacinas testadas, aprovadas, já há vários anos aí no mercado, então não tem motivo para a gente não fazer. Exatamente. Muitos idosos têm doenças crônicas como diabetes ou a hipertensão. O frio pode agravar essas condições? O que os familiares precisam observar? O frio em si não agrava essas doenças crônicas, mas as pessoas que têm doenças crônicas têm uma maior chance de ter infecção, né? Infecção respiratória, por exemplo, e quando elas têm infecção respiratória, a infecção respiratória pode ser mais grave em quem tem essas doenças do que quem não tem. Então, ter o controle da pressão, e são doenças meio silenciosas, né? Então esse talvez seja um dos grandes desafios de controlar quem tem diabetes, quem tem pressão alta, porque o controle dela ao longo da vida faz com que quando a gente pegue uma infecção, ela não se comporte de uma maneira tão agressiva. Então, ter o cuidado com o diabetes ao longo de todo o ano, né? Ter o controle da pressão alta durante todo o ano é que fazem a diferença quando a gente está nesses meses de maior frio. Como manter o idoso bem hidratado, mesmo que ele não sinta vontade de beber água?
É verdade, assim, que a pessoa idosa ela tem uma sensibilidade menor, uma vontade menor de beber líquidos, né? Ela sente menos sede do que o normal. E aí a gente tem que criar algumas estratégias para que tomar água não seja um desafio a mais. Ou seja, a gente tem que deixar a água prontamente disponível para essa pessoa. Então, e aí as estratégias tem que ver o que funciona na vida de cada um, mas desde espalhar garrafinhas de água dentro da casa, né? Ou mesmo deixar a água já numa garrafinha pronta para beber dentro de uma geladeira, para que seja algo muito automático, para que ele lembre frequentemente e tem acesso fácil à água, né? Essa talvez seja a principal estratégia. Tem algumas outras estratégias de água saborizada, por exemplo, que também funcionam bem, né? Água de coco. Entendi. E tem alguma explicação fisiológica pelo idoso não ter assim tanta vontade de tomar líquidos ou se lembrar que tem que tomar líquidos? Assim, né? O se lembrar, daí a gente entra em coisas de memória, uma coisa que a gente chama também, pode chamar de disfunção executiva, assim, que é a capacidade de resolver pequenos problemas. E existe uma outra parte assim, que mexe com o paladar da pessoa idosa e mexe também com a sensibilidade à sede, que isso é alterado com o processo de envelhecimento. Então a gente tem uma sensibilidade menor à sede, a gente tem uma alteração de paladar que pode acontecer pelo simples processo de envelhecimento. Sim, quer dizer, muda muito, né, o cenário. E se preconiza uma quantidade de água assim, específica? Se fala muito, 2 litros de água por dia é o ideal. A conta, assim, né, esses 2 litros de água por dia, eles surgem de um número que varia entre 30 a 50 ml por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de 2 litros, 2 litros e 100 de água por dia, né? Pessoas maiores, um pouco mais. Então, assim, o preconizado vem daí, só que conta todos os líquidos, né? Então, não conta só a água. Chimarrão. O chimarrão, ele é diurético, então, assim, conta menos. Assim, mas eu digo, a própria refeição tem água, né? Então, outras... sopa, tudo isso conta dentro da quantidade de líquido necessário que a gente precisa tomar ao longo do dia. Outro ponto importante é a questão das quedas dentro de casa. Que cuidados práticos o senhor recomenda para prevenir esses acidentes que são tão comuns no inverno, né? Quando eu sou convidado para falar de queda, a primeira coisa que eu falo é a gente entender que queda não é normal. Porque as quedas entram nas coisas que as pessoas consideram que é normal do envelhecimento. Não é. Queda é um problema, né? Se a gente começa a olhar para pessoas acima de 65 anos, 1/3 delas cai por ano. Se a gente vai subindo a faixa etária, né, ou o nível de complexidade, a gente pode ultrapassar 50%. Então, 50% das pessoas que caem esse ano já caíram no passado. Nossa. Se a gente vai para a população acima de 80 anos, ou população que mora dentro de uma instituição de longa permanência, né, de um lar de idosos, metade já caiu no ano passado, né? Então, é algo muito frequente. E muito sério, né? E muito sério. A mortalidade de uma fratura de fêmur, né? Quando a gente fala de quedas, a gente está entendendo que o corpo já tem alguma fragilidade, então tá difícil de ter os mesmos reflexos, a mesma força muscular para dar conta de um tropicão, que antes a gente só acelerava o passo e não caía, agora o corpo talvez já não tenha força para fazer isso. Então a gente está vendo um problema. Até 10% dessas quedas podem ter alguma fratura maior. Fratura maior, né, ou trauma maior, eu estou falando de trauma crânioencefálico ou de uma fratura de fêmur, que são as duas piores coisas talvez que a gente possa ter quando a gente tem uma queda. A fratura de fêmur, né, que é a fratura da cabeça, do colo de fêmur, ela tem uma mortalidade muito parecida ou maior do que muitas doenças cardiovasculares hoje em dia. Ou seja, é tão grave quanto infartar. Então a gente precisa ter muita atenção com as quedas. E a grande maioria das quedas acontecem dentro de casa. Quer dizer, pensar numa casa que seja adequada, Segura, adaptada, com barras de apoio, banheiro, chuveiro.
Exatamente, né? O banheiro é um dos principais locais de queda, né? Por causa de piso, porque a gente muda muito de posição, porque tem umidade, então a gente tem que ter muita atenção no banho, né? Ou dentro do banheiro em si. Outra questão, doutor, por que manter-se em movimento é tão importante para a saúde física e mental dos idosos? Os benefícios do exercício físico, eles são incontáveis. Ele traz benefícios cardiovasculares, sim, pulmonares, cognitivos também. Então, assim, a nossa memória ela é melhorada, entendi, pelo nosso grau de atividade física, a nossa capacidade, o nosso controle de peso, o nosso controle de sono, tudo isso é influenciado positivamente pela atividade física. E tem um outro fator que às vezes a gente esquece de medir, que muitas vezes o exercício físico ele é social. Ah, é verdade. Então, ao invés de eu estar em casa assistindo uma televisão, eu estar sozinho dentro de casa, eu estou com um grupo da minha faixa etária ou de faixa etária diferente, onde eu tenho um convívio entre gerações diferentes, e eu estou convivendo e vendo e ouvindo e criando outras histórias de vida. Socializando. Isso é extremamente importante. Isso é um dos pilares para a gente envelhecer bem, né? Continuar ativo na sociedade, assim, continuar tendo voz na sociedade, continuar vivendo a sociedade. Então, o exercício físico tem este benefício que às vezes a gente esquece de valorizar ele. Verdade. E quais seriam os mais recomendados, digamos assim, até sendo mais seguros por idoso, né? Qualquer um é melhor do que nada. Tá? E nunca é tarde demais para começar. Então, assim, esses são os dois primeiros mandamentos. Eu tenho 90 anos, nunca fiz atividade física, acho que vale a pena começar? Acho. Mas o que eu começo? Qualquer coisa, né? Claro que, quanto mais problemas de saúde eu tenho, ou quanto mais dificuldade de locomoção eu tenho, mais necessidade desse exercício ser adaptado para a minha realidade. Então, e com acompanhamento também, né? E aí essa adaptação com o acompanhamento de um profissional, seja ele fisioterapeuta faz muito esse papel, às vezes até dentro do domicílio da pessoa idosa, e educadores físicos também fazem. Tá? E aí se tu me pergunta, mas o ideal é sempre a gente conseguir associar um exercício de força, um exercício resistido, né? E aí eu falo de academia, eu falo de pilates, eu falo exercícios com peso, com um aeróbico, né? E aí o aeróbico pode ser corrida, pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser bicicleta ergométrica, pode ser uma esteira, enfim. Pode ser uma esteira, assim, associar esses dois por pelo menos 150 minutos por semana. Doutor Virgílio, muitos idosos moram sozinhos e são independentes, mesmo em idade mais avançada, né? Quais são os principais cuidados que essa população deve ter durante o inverno para manter a saúde em dia? Acho que cada vez mais a gente vai ter mais idosos morando sozinhos. É verdade. Por uma estrutura de sociedade, né? As pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão tendo menos filhos. Logo, vamos morar mais sozinhos no terço final da nossa vida. O que a gente precisa garantir, né? E aí o papel do geriatra é super importante. A gente precisa garantir que essa pessoa que está morando sozinha tenha uma avaliação médica que diga que ela está com autonomia, com capacidade de tomar decisão e com capacidade de minimamente gerenciar o seu cuidado e a sua casa. Dito isso, os cuidados dessa pessoa idosa que mora sozinha não são diferentes das que não moram sozinhas, né? Claro que a gente precisa ter talvez alguns sistemas, eu chamo de antipânico, né? Por exemplo, a pessoa caiu em casa. Como é que a gente vai fazer para que ela não demore um dia inteiro caída para alguém juntar? Alguém aparecer. Então, alguns combinados com um filho ou com algum cuidador. E hoje a gente tem muita tecnologia, né? Exato. Então, assim, relógio anti-queda, existe sensor anti-queda que a gente pode ter em casa, existe colares que acionem algum número. Até câmeras, né? As próprias câmeras, né? O que é importante das câmeras, né? Se eu perguntar para ti se tu quer ter uma câmera em casa, tu provavelmente não vai querer, porque vai achar Big Brother, que vão estar invadindo a tua privacidade. Aí tem outras coisas que a gente pode fazer com câmera. Uma delas tem umas câmeras que ficam com a imagem borrada. Né? Então, assim, não tem muita... Não tem nitidez, então não invade tanta privacidade. Outra coisa são acordos que a gente pode ter, né? Tu com o teu familiar ou com o teu cuidador, que diz assim, eu vou te ligar. Se tu não atender,
eu vou olhar para a câmera só para saber se está tudo bem. Entendi. Então são algumas coisas assim que a gente tem que ter esses acordos, porque a gente está falando de uma pessoa que tem muita idade. Claro. Né? Mas que tem as suas vergonhas e as suas vontades que precisam ser respeitadas. Claro, né? Mas a gente precisa ter alguns sistemas antipânico, né? Adaptações da casa, vacina, tudo, e alguns sistemas que te deixem tranquila se tu ligar para tua mãe não atender o teu telefone. Claro. Para tu não sair se desbancando aí de cidade afora, né? Sim, às vezes a pessoa mora no interior, está viajando. É isso. E só não ouviu o telefone tocar, ou estava no banheiro e está tudo bem. E quais os sinais de alerta físicos ou comportamentais que indicam que o idoso que vive sozinho pode estar precisando de ajuda, mesmo que ele diga que está tudo bem? Aí entra a avaliação médica, que ela tem que ser pelo menos uma vez por ano para essas pessoas que moram sozinhas, para a gente fazer o que a gente chama de uma avaliação geriátrica ampla. Tá? Essa avaliação geriátrica ampla não olha para uma doença, olha para como essa pessoa interage com o mundo. E aí nessa coisa a gente olha para questões nutricionais, a gente olha para questões de humor e a gente olha muito para a cognição dessa pessoa. Então a gente vai pesquisar ativamente se tem algum problema de memória, se está tendo algum problema de raciocínio, né, de orientação. Sim, tem alguns marcadores, testes. São todos exames clínicos que a gente diz, então assim, a princípio a gente não precisa sair fazendo uma ressonância na cabeça para todo mundo que mora sozinho, não é isso que a gente faz, né? A gente até pode fazer em quem tem algum exame alterado, mas não é isso que a gente faz. E aí a gente faz esses testes no consultório, né? O que pode chamar a atenção de quem está em casa cuidando, né? Quando a gente fala de memória, né, ou de problemas cognitivos, a pessoa, algumas coisas são chave, assim. Histórias repetidas, né, sejam elas perguntas ou várias vezes contadas a mesma história, assim, são um sinal de alerta. Aí a gente precisa entender, né? Significa que quem conta história repetida tem demência? Não é isso que eu estou falando. Mas é uma pessoa que precisa de atenção. A gente precisa saber se isso é um problema de memória, se isso é só uma pessoa que está com um pouco repertório por estar com pouca vida social, ou se é uma pessoa que está com dificuldade de audição. Olha que importante. Né? Então a gente precisa entender por que essas histórias estão sendo repetidas. Mas isso é uma luz amarela que a gente precisa olhar. Né? Outra coisa que tem que chamar muita atenção, assim, a pessoa sempre gostou de fazer determinada atividade. Por exemplo, sempre gostou de pintar, aí para de pintar. Sempre gostou de ler, aí para de ler. Ela começa a ficar mais restrita às atividades que ela sempre gostou. E aí a gente começa, às vezes, confunde que é depressão, e às vezes pode ser depressão e tem tratamento, mas às vezes também não é que ela não quer mais fazer. Talvez ela não esteja mais conseguindo fazer o que ela sempre gostou de fazer. Olha só. E aí isso também pode ser um sinal, né, um sintoma de problemas de memória, que talvez seja uma demência que está começando, aí a gente precisa investigar. Em relação a alterações no sono, como dormir mais ou ter insônia podem afetar a saúde mental e a memória também do idoso, a questão do sono? Dormir, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então para a gente entender como é importante o sono. Muito. E com o processo de envelhecimento, o nosso sono ele é afetado. Né? A gente tem um período de sono profundo que ele é menor do que pessoas mais jovens. A gente tem uma quantidade total de horas de sono que ela também é menor. E aí o nosso sono ainda tende a ser mais superficial. Olha só. Então, às vezes, é muito comum ver familiares discutindo com o paciente, diz que não dormiu nada, e o familiar diz, não, mas eu entrei no quarto e te vi dormindo. Mas que o sono é tão superficial que às vezes a impressão que dá é que ele não dormiu. E aí sim, né, sonos muito ruins são piores para a memória, são piores para o humor, são piores para o exercício físico no dia seguinte, é pior para tudo. Só que os remédios para ajudar no sono, eles também são muito ruins. Né? Eles são remédios que eles aumentam o risco de queda, porque daí a pessoa levanta de madrugada e não está tão acordada assim, ou pode estar com algum desequilíbrio a mais, então aumenta a chance da gente cair. Eles podem piorar a memória, eles de alguma forma eles causam uma adição, a gente fica meio que dependente desses medicamentos, então a gente
entende que o sono é uma fase de atenção, mas o tratamento com remédio ele não resolve todos os nossos problemas. Ah, importante. Tá? Então a gente precisa ter alguns entendimentos. Por exemplo, a quantidade de sono de uma pessoa com 80 anos é mais ou menos 6 horas em 24 horas. Só isso? 6 horas. O que eu quero dizer com isso? Que se eu dormir 1 hora depois do almoço, sobrou 5 para eu dormir de noite. Nossa. Então não adianta eu querer deitar às 8 da noite e levantar às 8 da manhã. Entendi. Que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Entende? Então não é insônia se eu deitar às 8 da noite e acordar às 3 da manhã. Entendi. Eu dormi a quantidade de sono que eu tinha que dormir, só que eu dormi às 8 da noite. Isso é uma questão fisiológica, quer dizer, da gente com o tempo vai envelhecendo e vai dormindo, precisando de menos horas? Vai precisando de menos horas de sono. Então a gente tenta diminuir, por exemplo, essas sonecas durante o dia, para sobrar horas de sono para a noite. A gente tenta fazer com que a pessoa vá deitar um pouco mais tarde, né? Algumas medidas de higiene do sono, que a gente chama, é, por exemplo, usar a cama só para dormir. Ótimo. Não ter televisão no quarto, não é nem para ler na cama. Nossa, né? isso são dicas preciosas. Tomar um banho quente antes de deitar, às vezes um chá antes de deitar, né? Ir diminuindo a luz aos poucos, o som da casa aos poucos, para a pessoa ir relaxando e conseguir dormir de noite. E aí no horário que quiser dormir. Né? Quer dizer, é uma educação, na verdade, é uma higiene do sono. É uma higiene do sono que a gente faz. Dizer que então esses cochilos que se tem, às vezes a gente olha lá, tá um avô, a avó dormindo ali, aí chega de noite, ela tá a 1000. Exato, acesa. Exato, assim, a gente gasta a nossa quantidade de sono. O nível de atividade física durante o dia é outra coisa que impacta na nossa qualidade de sono à noite. Então são vários pequenos cuidados que a gente vai tomando para que o sono seja melhor. A questão da alimentação também, né, doutora, à noite? Também, uma comida mais leve de noite, né? Evitar café de noite, né? Ou café ou outras bebidas estimulantes, tipo o próprio chimarrão, né? O próprio chimarrão, alguns chás, então são todos estimulantes que podem piorar a nossa qualidade de sono. Entendi. E doutor, quais são os pilares para viver mais e melhor? São basicamente 4 pilares, tá? O primeiro é cuidar da saúde. E aí cuidar da saúde passa por controle de doenças crônicas, passa por vacinação, passa por atividade física, passa por nutrição, assim, passa por cuidar da tua saúde. Esse é o primeiro pilar. Tá? O teu corpo é a tua principal fortaleza. O segundo pilar é cuidar da nossa cabeça, da nossa mente. Então a gente tem que ler, aprender, cuidar do nosso humor, assim, de sintomas depressivos, etc. Cuidar do nosso sistema cognitivo. O terceiro pilar é o social. Então a gente não pode se aposentar e ir para dentro dos seus aposentos e esperar a vida terminar. Não, a gente tem que continuar sendo ativo socialmente, tem que continuar tendo voz ativa dentro da família, tem que continuar convivendo com pessoas fora de casa, tem que dar pitaco na reunião do condomínio. Tem que ser ativo. Esse é o terceiro pilar. E o quarto é o de segurança. Tá? E aí a segurança tem várias camadas. Tem uma segurança social de caminhar na rua, sem ter uma rua esburacada e sem ser assaltado. E tem a segurança também de tu ter uma reserva financeira, né? De tu ter outras coisas que consigam te manter ao longo da vida, ou nessa fase de vida em que talvez tu não esteja mais trabalhando, que tu não esteja recebendo tanto dinheiro, assim, sendo produtivo economicamente. Então são esses os 4 pilares: cuidar da saúde, cuidar do teu sistema cognitivo, cuidar das tuas relações sociais e a segurança. Olha só. E como podemos planejar o nosso processo de envelhecimento? Acho que cuidando desses pilares, né? E a primeira coisa, assim, que é envelhecer no Brasil é extremamente recente. Sim. Né? Talvez a gente seja a primeira geração que sabe que vai envelhecer. Né? Nossos avós, se envelheceram por acaso. Envelheceram e nem viram. Quando eles viram, eles tinham 80.
né? Verdade. Então, essa geração que está fazendo 60 agora, né, e a geração anterior, a próxima geração, né, que está com 40, 30, são a primeira que sabe que vai envelhecer. É verdade. Então, essa é a que precisa mais do que nunca planejar, cuidar da sua saúde. Então, por isso que a gente vê tanta academia hoje em dia. Não é só por causa de questões estéticas. Isso tem muito relação com entender o que faz bem para a sua saúde. Verdade. Né? Questões de investimento, de investimento, de previdência privada, né? Questões cognitivas. A gente passa a vida aprendendo agora. São inúmeros cursos que se faz também ao longo da vida. Muito. Que tudo isso... Sim, viagens, planejamentos de vida, o que eu vou fazer nos próximos 2, 3 anos. É isso. A gente começa a ter uma visão de futuro. Verdade. O senhor teria mais algum comentário, algo para deixar aqui para os nossos ouvintes refletirem? Não, eu queria agradecer assim, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que o principal são duas principais coisas, né? Uma é que a gente precisa saber que a gente vai envelhecer. Então a gente precisa se planejar para isso. E a segunda é que por mais que a gente acumule um monte de problemas ao longo da vida, cair não é normal do envelhecimento, ter problema de memória não é normal do envelhecimento, assim, são problemas que a gente acumula ao longo do envelhecimento, mas que a gente precisa identificar, a gente precisa avaliar e, se for o caso, a gente precisa tratar. Isso, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras, assim, quando a gente está cuidando de pessoas idosas, que às vezes eles vêm muito tarde numa consulta, porque eles acham que já estou senil. Olha, né? Só. E aí estão esquecendo, e aí a gente já pega uma demência já quando já é uma coisa avançada, né? Ou já caiu 3, 4 vezes, e aí a gente chega e vê uma pessoa com fratura de fêmur, né? Então, assim, identificar que ter sintoma, ter problemas não são normais do envelhecimento. São comuns, comuns. Mas não é porque são comuns que não merecem ser avaliadas, não merecem ser tratadas. Então, uma idade, vamos dizer, não seria ideal para procurar um geriatra? Porque também se tem muito esse preconceito, né? Eu vou procurar depois que tiver 70, 80 anos. Não, se sabe hoje que totalmente diferente. A Sociedade Brasileira de Geriatria recomenda a consulta com geriatra a partir dos 40. Olha só, a partir dos 40. E aí o objetivo é diferente, né? Quando a gente pega uma pessoa com 80, 90 anos, com vários problemas de saúde, o nosso objetivo ele é mais focado no controle dessas doenças, na qualidade de vida, né? Em prevenir o que a gente consegue prevenir. Quando a gente começa esse acompanhamento com os 40, a gente consegue olhar para frente, para os próximos 60 anos, talvez, para os próximos 50 anos, talvez, e a gente consegue traçar um plano para que a pessoa viva mais de metade da sua vida com qualidade, prevenindo doenças, né? De fato, se planejando para a segunda metade da sua vida. Olha o ganho, maravilhoso. Doutor, muito obrigada. Foi aqui a sua contribuição, a sua participação aqui foi essencial. Eu tenho certeza que os ouvintes vão refletir sobre isso, quer dizer, envelhecimento, ser longevo e com qualidade de vida, né? Com certeza. Muito obrigada, doutor. Te agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E você que está nos ouvindo, continue com a gente. No próximo bloco tem mais conteúdo relevante e informação de qualidade para cuidar da sua saúde e bem-estar. Olá, ouvintes! Voltamos com o segundo bloco do Viver Bem Guaíba. Nosso tema agora é de interesse para famílias que estão buscando acolhimento e cuidados qualificados para os idosos. Recebemos hoje a doutora Michele Cloas, doutora em Gerontologia Biomédica pelo Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC, mestre em Educação pela URGS, graduada em Serviço Social pela UBRA e autora da obra Mudando de Endereço, Como Escolher um Residencial Geriátrico. Doutora Michele, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda.
para falar desse assunto tão sensível e ao mesmo tempo necessário. Olá, Paula, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui podendo falar desse livro, dessa construção e também sobre essa temática, que às vezes é tão delicada para as famílias, né? Que é bom, será que está na hora de ir para um residencial? O que isso significa, né? Qual é o impacto disso na vida de todo mundo? E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Queria que tu explicasse o que é uma instituição de longa permanência, porque as pessoas conhecem muito como geriatria, asilo. O que se constitui uma instituição de longa permanência? Acho que dá para dizer que é um nome técnico, assim, né? Para as instituições que acolhem idosos. Então, antes elas eram conhecidas como asilos, né? Mas a ideia, né? O conceito de asilo, ele é um pouco diferente do conceito de instituição de longa permanência, que a gente vai abreviar para ILPI, vai usar a sigla ILPI. Então, os antigos asilos, eles tinham mais uma lógica de depósito, né? De, onde não tenho o que fazer, não tenho onde morar, não tenho o que viver, coloca num asilo, né? Muito naquela lógica de acolher aquilo que a sociedade não dava conta de cuidar. As instituições de longa permanência, elas vêm com uma mudança de olhar. Então, elas começam a olhar para essas pessoas acima de 60 anos, essas pessoas mais velhas. Não, é uma nova casa, na verdade não é uma nova casa, mas é uma casa, né? Um lar social, então ele não tem um caráter de saúde, isso é bem importante. Que importante destacar. Porque ele é diferente de geriatrias, por exemplo, clínicas geriátricas. Inclusive, eles têm constituição legal diferente, né? Uma ILPI, por ser uma instituição de caráter social, em que as pessoas vão morar, convivência social, né? Fazer convivência social, ela não pode ser debitada do imposto de renda. A clínica geriátrica, se ela é constituída como uma clínica, como um equipamento de saúde, ela entra lá no desconto do imposto de renda. Então, quando a gente está falando assim, só que no popular, a gente costuma dizer que residencial geriátrico, clínica, ILPI, casa-lar de idoso, é como se fosse tudo a mesma coisa. Verdade. Né? Vai muito do como funciona para o ouvido, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? Sim, entendi. Então tem essas diferenças entre uma e outra. É interessante a gente destacar isso para o ouvinte, porque as pessoas exatamente se confundem, né? Exatamente. E em que situações ocorre, assim, essa busca por esse tipo de instituição? Vem crescendo o número de instituições, tá? Então, pensa que nos últimos 11 anos, mais que dobrou o número de instituições no Brasil, né? Do censo que se tinha lá em 2010, do número de instituições, para um que se fez logo depois ali da pandemia, mais que dobrou o número de instituições. O Rio Grande do Sul quase que triplicou o número de instituições para o apoio. Porque o que acontece? Essas instituições, essas lares para idosos, eles acabam sendo uma opção de cuidado para a família. Então, quando é que a gente busca isso, né? Quando as condições de cuidado mesmo em casa, ou a própria questão da solidão, ela acaba batendo mais forte. Geralmente é quando a família ela já está perdendo a sua condição de cuidado, a sua capacidade protetiva, que a gente chama. Aí se começa, então, a busca por um residencial. Entendi. Hoje, em torno de quantos residenciais tem esse número aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, pela última contagem que eu tive acesso ali, do último, a gente tinha em torno de 1.600. É bastante? É bastante, sim. Considerando que alguns municípios não tem nenhum, né? A gente tem 496 municípios, eu acho que são, ou 97. Tem municípios que não têm, principalmente os menores, não têm instituições para idosos. Os maiores têm uma concentração um pouco maior, né? Então, a gente tem um número grande, a maioria deles é privado, né? Então, isso também é uma outra questão. Pouquíssimos públicos, né? Sim. E uma quantidade ainda importante de instituições que são consideradas filantrópicas, né? Verdade. E quais são os principais fatores que uma família deve considerar na hora de escolher um residencial geriátrico? Os aspectos que as pessoas têm que levar em conta, né, uma família. Tem duas possibilidades, né, quando a gente vai procurar um residencial. Que eu sempre chamo de filosofia de cuidado. Alguns têm uma filosofia de cuidado que é manter o idoso vivo. Né? Então, dá banho, higieniza, né? Eu brinco assim, bota o velho no sol, tira o velho do sol, né? Trata como se fosse uma planta praticamente. Né? Meu Deus, E aí, porque a preocupação é manter vivo, que é uma filosofia de cuidado. E tem uma outra filosofia de cuidado que é uma continuidade de vida, que aí sim,
né, que tem atividades para além da questão da higiene, da medicação e da alimentação, tem atividades de reabilitação, de convivência social, de interação. Essas pessoas, elas seguem a sua vida. Com certeza. Né? Elas seguem fazendo as coisas. E mesmo em quadros mais demenciais, elas pertencem àquele espaço nas interações. Então, quando alguém vai buscar um residencial, eu sempre falo assim, que o importante é primeiro conhecer um pouco dessa filosofia de cuidado. Porque isso também ajuda a evitar locais com maus tratos. Com certeza. Porque o que acontece, né? Quando que o maltrato se estabelece? É quando as pessoas, elas não têm cuidado humanizado. Quando elas olham aquela pessoa que está envelhecendo e não tem empatia, não tem respeito por aquela pessoa. Então, o primeiro passo é entender um pouco dessa filosofia de cuidado. Segundo é uma questão de localização também, né? É próximo da família, não é? A gente consegue ter uma boa, um bom acesso a esse local, né? Os donos, enfim, os gerentes do local, eles conseguem comunicar bem o que está acontecendo lá dentro, sente confiança naquele espaço. Depois, basicamente, o idoso tem que querer ir para lá. Então, ele tem que conhecer o espaço. Não é tu vai lá como familiar, conhece e diz, mãe, tô aqui, achei um lugar para tu ficar, vai. Né? Sim, tipo, já tá despachando o idoso, vai para lá e era isso. Exatamente, não. Então, quem vai morar é que tem que se sentir confortável nesse espaço, né? Tem que entender que lá é um local de continuidade de vida. Então, a pessoa tem que conhecer. Com certeza. Né? E aí, sim, aí vai vendo questões assim, o que é financeiro, o que é possível. Né? Infelizmente, muitas famílias gostariam de ter uma condição melhor, dar uma condição melhor para o seu idoso, mas infelizmente não tem a condição financeira para isso. Exatamente. Como identificar se os profissionais da equipe são qualificados e capacitados para atender esse idoso dentro dessa instituição de longa permanência? Geralmente tu vê pelo modo como trata, né? Pela própria questão da higiene, da condição, assim, dos relatos dos idosos, né? Estar presente durante a rotina, muitas vezes instituições que têm horários de visita muito rígidos. Muito restritos, Muito né? restrito. Eu sempre considero isso um problema. Mas é que a nossa rotina de manhã é para higiene, não sei. É muito complicado ter horários né? Porque ele te dá margem para maquiar situações de maus tratos. Então, assim, uma instituição que não tem restrição de horário de visita, né? Que tem uma flexibilidade, já indica que tem um cuidado melhor, assim, né? No sentido de ele é mais aberta para o diálogo. Com relação aos funcionários, é sempre pela questão mais humana, né? Claro que, né, é importante a gente destacar que quando eu fiz a minha tese de doutorado, uma das coisas que eu identifiquei foi muito no discurso do afeto, né? Os funcionários, eles trocam muitas vezes a capacidade técnica ou a infraestrutura, as condições de infraestrutura pelo discurso do afeto. Então, às vezes, tu não tem muita condição, mas, né, a instituição não te oferece muita condição de cuidado, mas tu diz assim, mas eu gosto de idosos, eu faço o meu melhor. Então, são pessoas que acham que só o carinho vai resolver, quando, na verdade, tu precisa de uma estrutura, tu precisa de medicamento, tu precisa de equipamento, tu precisa de material. Enfermagem. Exatamente. Então, só gostar de idoso não resolve. Claro. Mas, infelizmente, ainda tem um pouco dessa confusão, né, do discurso do afeto, como se isso compensasse. Fosse necessário unicamente essa razão para te levar uma pessoa. E quais os sinais de alerta que indicam que uma geriatria pode não ser adequada? Poucos funcionários para um número grande de idosos. Quanto menor, quanto mais restrita uma equipe, mais sobrecarga ela vai ter, e quanto mais sobrecarga, mais risco de violência, mais risco de negligência. Tem um cálculo que se faz ali pelas normativas, né, das instituições de longa permanência, mas quando se vê assim que tem um técnico de enfermagem para 40 idosos, é um risco, né? Claro. Só tem cuidador, o cuidador é o mesmo que faz a limpeza, é o mesmo que... são
isso tem que observar. Né? Quem desenvolve as tarefas, se tem um número de funcionários mais ou menos adequado às necessidades. Né? Se eu tenho muitos idosos acamados, por exemplo, eu tenho que ter mais técnicos de enfermagem do que cuidadores, porque o cuidador não pode fazer o trabalho do técnico. Isso é importante diferenciar também, né? O papel do cuidador e do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Exatamente, que são atribuições totalmente diferentes. Né? Então, se eu tenho numa instituição vários idosos acamados, eu só tenho um cuidador, eu tenho ali um risco de negligência, né, e de imperícia muito grande. Né? Então, eu preciso ficar atento ao número, né, essa relação de número de funcionários com o número de idosos que residem. Isso é importante, né, Michele? E essa questão da estrutura física, o que é importante observar? A questão de acessibilidade, de cuidados dentro do ambiente, disposição de móveis, enfim, barras de apoio. A questão da acessibilidade ela é interessante, mas tem um item que eu sempre acho que é interessante, anterior a isso, que é a privacidade. As instituições, elas tendem a ser espaços muito coletivos. Então, é tudo muito aberto. Então, os quartos são coletivos, né? O refeitório é coletivo. E aí, às vezes, os banheiros também não têm muita privacidade, né? Porque é tudo muito coletivo, então a forma como tu cuida, tu faz um manejo, né? E sendo muito aberto, muito coletivo, isso também pode ser um problema. Então, acho que em primeiro lugar é garantir essa privacidade. Quando for fazer uma troca, quando for fazer uma conversa, quando for fazer uma intervenção, a privacidade é um ponto. No dia a dia, a questão da acessibilidade ela é fundamental. Claro. Então, como é que eu vou ter muitas escadas num lugar em que as pessoas usam ou cadeira de rodas ou bengala, ou muleta, ou mesmo andador. Né? Então, eu tenho que ter, sim, as adaptações, tem que ter corrimão, tem que ter as barras de apoio no banheiro. Tudo isso é importante, né, para garantir um mínimo de segurança. E iluminação. Isso é fundamental. Né? Iluminação é fundamental. De emergência, né? Também. Né? Então, por quê? Porque a gente sabe que vai diminuindo um pouco a questão da acuidade visual, né? Precisa ter ambientes iluminados. Então, esses são os detalhes que tu vai prestando atenção. Então, não é porque tá todo mundo ficando idoso ali que pode ser um ambiente de penumbra, não vamos acender a luz para não gastar. Sim, as pessoas têm muito essa ideia, né? Tem que ser um lugar assim, não pode ser com muita luz, tem que ser mais aberto, onde todos possam ficar juntos, nos quartos, às vezes, com muitos idosos. E é como tu disseste, né? O idoso está saindo da casa dele, já estava acostumado com a rotina, um quarto, né, com a caminha dele, as coisinhas dele, quer dizer, daqui a pouco ele se vê ali rodeado de outras pessoas e perde também essa identidade, né? Sabe que quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz um mestrado sobre adaptação de idosos em instituições de longa permanência. E aí, uma das coisas que eu resolvi fazer era viver na instituição, né? Então, acordar, dormir, tomar banho, fazer tudo lá dentro. Não consegui tomar banho, porque para mim era uma limitação, assim, eu olhava aquele banheiro coletivo, assim, as pessoas passando, eu digo, eu nunca vou conseguir tomar banho. Eu entrei numa paranoia, assim. E o mais interessante foi que eu ganhei uma cama, eu tinha que dormir naquela cama, e a porta ficava aberta, tinha outras companheiras de quarto ali, e imagina, o estudante, eu tinha levado R$5, uma bolsa e uma máquina fotográfica, né, que era pra... Eu dormi, e eu não sei nem te explicar o que era. Eu dormi com a máquina fotográfica enrolada na mão e meus R$5 com medo que alguém entrasse. E eu fiquei pensando, se eu com a minha idade, naquela época eu tinha 20 e poucos, tenho essa paranoia de que, imagina quem está chegando agora. E aí eu fui começando a entender, quando a gente muda para uns espaços por que tem dificuldade de dormir? A adaptação geralmente leva até 2 anos, então não chegou e se adapta num lugar novo. Não, claro que não. Para um idoso leva até 2 anos. Se a gente, às vezes, até numa viagem, até se adaptar, né? Ou seja, num hotel, num lugar que a gente fique, já tem esse período de adaptação. Imagina um idoso que está saindo da sua casa, deixando toda essa história para trás. E na verdade ele está muitas vezes levando um pouco da sua história e ele tem que entender que aquilo é uma mudança de endereço. Né? E essa mudança que às vezes é um processo difícil de entender e que tem que ser acompanhado. E como trabalhar, Michele, essa questão da culpa ou a resistência da família e do próprio idoso ao considerar essa mudança?
Eu vejo que tem um problema aí que se leva muito tempo para tomar essa decisão, como se ela fosse a última alternativa. Então, sabe um elástico, quando tu estica, e aí quando ele volta, ele não volta a mesma coisa? Sim. É mais ou menos isso que acontece. Por quê? Porque o idoso ele poderia estar indo ainda bem para uma instituição, para convivência social, reabilitar, ter uma melhor alimentação, mas a família parece que ela vai ficando com essa culpa, né? Tipo, o que vão pensar? Né? E vai indo. Então, quando ele chega na instituição, às vezes não dá tempo de reabilitar aquilo que ele poderia, ou de viver aquilo que ele poderia se ele tivesse ido antes. Isso é um ponto. O outro a questão da culpa é entender que não é um abandono ir para uma instituição. A escolha de um local, ela pode ser uma alternativa. Porque se a gente pensar, a maior parte das violências contra a pessoa idosa, elas acontecem aonde? Em casa. Em casa. Na família. Então, não significa dizer que a família é o melhor lugar. A família é um lugar. Outra coisa, um idoso que está sozinho em casa, né? Que está sem convivência. Esse ambiente solitário, ele também favorece o adoecimento. Então, como é que eu vou viver bem em solidão? Como é que eu vou viver bem isolado? Então, as ILPIs, elas são uma alternativa, sim, de convivência social, de novas relações. E não existe mais um único modelo de ILPI. Evoluiu muito, né? Exatamente. Então, no início eu falei, né? Lembra que a gente falava em asilo e que era aquele lugar de depósito, de abandono? Hoje se tem um outro padrão, às vezes, de moradia. Incrível, assim. É isso que tu coloca na ponta do lápis. Tudo que tu gasta para viver numa casa sozinho. E aquilo que tu gastaria para viver num local com convivência social, mas ainda reservando alguma privacidade. Claro. Porque tem espaços que já têm essa privacidade mais garantida. Bom, de repente vale a pena ir para um local assim. E a importância do planejamento, como tu disseste, né, doutora Michele, assim, de já pensar junto com o idoso já antes para fazer essa adaptação. Olha, quem sabe um lugar assim que tu tenha mais acesso, mais comunicação, sociabilidade com outras pessoas, que às vezes tu não tem isso dentro de casa, né? Exatamente. Vive sozinho ali. E aí, de vez em quando uma filha vem visitar, de vez em quando um neto aparece, né? E aí tu fica na ilusão de que aquela é a melhor alternativa porque tu tá onde? Tu tá em casa. Mas casa é onde a gente tá se sentindo bem. Casa é onde a gente leva aquilo que é importante. Casa é aquilo onde a gente tá se sentindo protegido, né? Com certeza. O resto é parede, é tijolo. Verdade. E essa questão dos valores cobrados variam muito, né? Variam. E aí é um ponto também interessante, porque não é porque é cara que é boa. Importante destacar isso. E não é porque é barata que é ruim. Porém, a gente sabe que, né, quanto menos recurso tem uma instituição, menos condições às vezes ela tende a oferecer. Claro. Mas o contrário, assim, estruturas muito caras também não significa que elas consigam garantir. Por isso que é importante entender a filosofia do trabalho, entender o que aquele local oferece, porque a gente vai ter, assim, instituições filantrópicas cobrando 70% do salário mínimo, tá? Que é isso, o mínimo é o 70% do salário, e instituições cobrando ali 14, 15, 24 mil uma vaga por mês. Tem quem pague? Tem. Então... Sim, que se prepare até para isso, né? Se organiza para isso. E aí, assim, o que está incluso, né? Isso. O que pode estar incluso? Bom, depende. Nas filantrópicas ali, 70% do salário tem fisioterapia, psicologia, pet terapia. Por quê? Porque a comunidade se organiza, a instituição se mobiliza, é projeto social, tem musicoterapia, tem de tudo. Então, tu tem um amparo. O que muitas vezes aquelas instituições que são privadas, que cobram R$1.500, R$2.000, não tem essa condição. E aí acaba tendo também esses custos extras, né? E aí, muitas vezes, ou é a família que custeia, ou ela simplesmente não oferece. Então, a gente tem um limbo ali de instituições que custam entre R$1.500, R$2.000, R$2.500, que muitas vezes não conseguem dar conta, né, desse extra, que poderiam ser atividades de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, porque o custo de manter um idoso, né, com técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, é muito alto. É muito alto. Alimentação. Isso tudo Sim, às vezes tem as filantrópicas que têm já uma estrutura maior também consolidada
que talvez não tenha tanto essa parte, assim, de conforto e de beleza local, mas tem esse carinho, tem esse afeto, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, tipo assim, talvez não é a melhor estrutura física super reformada, mas consegue dar essa coisa da convivência, né? Da reabilitação, do cuidado mesmo com dignidade. Sim. E hoje é muito comum que as famílias procurem uma instituição somente em situações de urgência? Sim. Infelizmente é isso ainda, né? Que é aquilo que eu estava te falando, assim, quando o elástico está muito esticado, né? E aí meio que a família já está assim, eu não aguento mais. Quando o custo-benefício, né, entre ficar em casa, às vezes ter um home care 24 horas em casa, está ficando insustentável, aí se busca uma alternativa, né? Quando, na verdade, isso poderia ter sido feito um caminho muito antes, muito anterior, né? Claro, de planejamento com antecedência. Exatamente, né? E trabalhando essa culpa, né? Tu me perguntou da culpa. Mas primeiro entender que não é um abandono. Se a gente for ver, a minha geração agora, a nossa geração, é uma geração que ela vai para a escolinha desde cedo. Né? Ou seja, a gente está institucionalizado desde pequeno. É verdade. Então, na verdade, por exemplo, meu filho está institucionalizado desde pequeno, está na escolinha desde cedo. Então, lá na frente, ele não vai entender como ruim me mandar para uma escolinha. Né? Tem um horário integral, às vezes, muitas vezes a gente deixa os filhos porque trabalha, fica um horário manhã e tarde. Exatamente, porque o cuidado é isso, né? É tu garantir esse cuidado. Só que, por exemplo, a geração da minha mãe, ela não teve escolinha. Ela teve sempre o cuidado. Os filhos cuidaram dos pais, então agora é a obrigação dela cuidar da mãe, né? Vai ser minha obrigação cuidar da minha mãe? Sim. Não sei se na mesma estrutura que ela está cuidando da mãe dela. Exatamente. E aí isso tudo a gente tem que trabalhar, assim, a questão da culpa. Bom, até onde eu consigo ir para dar um cuidado de qualidade, com dignidade. Porque às vezes essa coisa de querer manter em casa também pode ser uma questão financeira. Eu ia dizer, tem muitos casos disso, que mantém o idoso ali em função do salário, da aposentadoria. Isso aí. Pode ser uma questão financeira, porque é a única fonte de renda. Só que quando chegar num ponto em que não adiantar mais, tipo assim, que a questão financeira, ela... no custo-benefício não vai compensar, ele vai ser encaminhado para uma instituição. Eu fico pensando também no caso das pessoas com demências, né? Quer dizer, o próprio Alzheimer. É complicado, né? Chega um ponto ali que o familiar também precisa ser cuidado também. O familiar, né? Na verdade, uma família com demência, ela adoece junto. É muito sofrido, e aí eu te falo nisso como cuidadora familiar, né, que a gente tem uma avó com demência, a gente cuida, é muito sofrido ver esse processo de apagar dessa vela, né? A gente vai vendo essa partida. Mas a gente tem uma escolha, né? Claro. E para mim, em alguns momentos, é um dilema, assim, mas será que está na hora de buscar uma instituição? Será que a gente ainda consegue dar conta? E aí, o que a gente tem conseguido? Bom, a gente ainda tem conseguido se fortalecer na nossa rede de apoio. Isso é importantíssimo, a rede de apoio. A rede de apoio para conseguir dar conta. Então, assim, quando precisa de nutricionista, quando precisa tem uma mudança de fase ali na demência, como é que a gente... Se tu tem uma rede de apoio, se tu tem um cuidado 24 horas possível, ok ficar em casa. Claro. Mas se tu não tem isso, né? Por que a culpa de buscar um cuidado que dê conta, né? Sim, ele vai estar sendo bem assistido numa instituição melhor do que estar em casa e não ter esse acolhimento. Exatamente. Então, ou por cuidadores despreparados, então, quando a gente, em termos de família, nossa família, por exemplo, é uma família que eu tenho preparo para cuidar, dar banho, a minha irmã é terapeuta ocupacional, faz reabilitação. Tem uma rede mesmo de profissionais. Então, assim, a minha mãe, ela apoia a gente nas trocas, o meu avô aprendeu a fazer as coisas, né, ou com a nutricionista. Então, a gente foi se preparando para esse momento. Então, a gente sempre tem isso. São todas essas famílias que conseguem? Não. E talvez seja o momento em que a gente também precise de ajuda externa. Exato. E aí é o momento, vamos trabalhar essa culpa nossa, da gente não dar conta, e chamar ajuda externa. E, Michele, me conta o que te motivou a escrever o livro Mudando de Endereço? A obra surgiu da tua prática profissional? Como é que foi? Na verdade, eu estava cansada de responder a mesma coisa sempre. E aí, porque era isso, as famílias me procuravam e eu me dei conta que eu respondia sempre as mesmas coisas, né? E eu contava as mesmas histórias. Eu digo, não quer saber. E aí, num verão, eu cheguei, sentei e disse, eu vou escrever isso num livro.
e vou auxiliar as pessoas. Então, eu peguei uma parte do que era o meu mestrado, né, desse processo de adaptação, uma parte de histórias que eu tinha vivido, de orientações, e fui criando um manual, mas ele é uma conversa com as famílias. Olha só. Então, ele não é um livro para quem é um técnico que quer entender, não, é para a família que está com dúvida mesmo, né? Ou para o idoso que está com dúvida, para ele entender o que ele pode encontrar lá. Claro. E aí a letra é um pouco maior, a linguagem é realmente uma linguagem de conversa, para que a pessoa no final ela pense assim, será que vale a pena conhecer? Será que vale a pena experimentar esse modelo de moradia? Então E as pessoas, eu acredito que ainda haja muito tabu de volta dessa questão, né? A questão é que nem falar de morte. Né? As pessoas têm muito ainda essa resistência de até se planejar, quer dizer, vai chegar um ponto que tu tem que pensar, né, na questão da velhice, da morte, da finitude. Exatamente. Né? E quais as estratégias que são importantes para que essa mudança de endereço seja vivida de forma mais leve e positiva? Tu já tinhas comentado um pouco sobre isso, mas para a gente poder concluir um pouco aqui a nossa conversa, a gente poderia ficar... Sim, ter muitos encontros, é muito tema para falar, né? Muito assunto. E vamos, a gente vai um assunto emenda no outro, Exato. Né? Mas eu penso que a primeira parte é entender que é possível mudar só de endereço. Né, que é uma continuidade de vida. A leveza está a entender que é uma continuidade de vida e que é para ser para melhor. Claro. Né, que não é um abandono, não é uma ruptura, não é um isolamento, é um espaço de convivência social. Entender também que existe um local para cada pessoa. Então não é porque uma pessoa ficou bem numa instituição que outra vai ficar. Existem perfis de instituições diferentes. Então tem que descobrir qual é a melhor que se adequa. Né? Com certeza. Porque se tu é um idoso, uma pessoa que está bem, que está lúcido, que está com algum problema de saúde, mas está lúcido, o ideal é que tu vá para um local em que tenham pessoas lúcidas também, que tu possa conviver, né? Não ser levado para viver num local em que todo mundo está demenciado, né? Porque isso assim deprime e tira essa vontade de viver, né? Então, entender que existem lugares e aí assim, procurar, até achar um lugar em que a pessoa se sinta bem e tenha condições de pagar. Até porque também não é só a família, né? Às vezes o próprio idoso resolve, olha, eu quero encontrar um local que eu me sinta acolhido, que tenha mais pessoas me dando suporte, enfim. Exatamente. E aí, bom, o negócio é, como diz o teu programa, né? Viver bem. Viver bem, exatamente. Doutora Michele, obrigada aí por compartilhar tantos ensinamentos aqui. E a gente espera te receber em outras ocasiões aí, para a gente continuar falando sobre esse tema aí tão importante para as pessoas refletirem. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. E quem quiser ter acesso ali ao livro Mudando de Endereço, ele está disponível gratuitamente ali na página da Senescentes, que é a minha empresa, né, que é senescentes.com.br. Como é que é o Senescentes? SENESCENTIS, senescentes.com.br. Lá na biblioteca do site, aí está o livro disponível. Perfeito. E assim encerramos o programa. Lembrando que as 2 entrevistas estarão disponíveis no Spotify para quem quiser ouvir de novo ou compartilhar com alguém. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Até o próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Rafael Baldez. Produção e apresentação de Paulo Oliveira de Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti. Até lá!